Ele que começou a sua carreira trabalhando ativamente como repórter fotográfico. Em 1978, o cineasta Vladimir Carvalho convidou o então jornalista para fazer uma viagem ao Xingu. A partir daquela oportunidade, a vida de Milton Guran deu uma guinada. Ele se transformou em um dos maiores fotógrafos do país e também mestre em comunicação e doutor em antropologia. Suas mais de 15 mil fotos de índios do Brasil fizeram de Guran uma referência para os estudiosos da etnografia no Brasil e no mundo. E o Estúdio Móvel foi até o seu estúdio trocar uma ideia com ele. Olha só. Em 78, eu tive contato real com a alteridade brasileira, né? Nós não temos consciência, mas no Brasil se falam cerca de 200 línguas diferentes. Cada língua é uma cultura e cada cultura é uma maneira de viver nesse planeta. E eu me dei conta disso. E foi uma época difícil, porque era o regime militar, o Geisel queria acabar com a tutela dos índios. Foi um momento em que o Darcy Ribeiro tinha acabado de voltar para o Brasil e se criou um movimento grande. O Darcy Ribeiro foi no Tribunal Russell, em Amsterdã, ou Roterdã, acusar o governo brasileiro de genocídio. Houve uma mobilização, né? Foram criadas as comissões pró-índio, foi criada a ANAI, foi fundada no Sul por outro fotógrafo, Assis Hoffman, e eu fui coordenador da ANAI do Distrito Federal. E justamente a nossa briga era porque os índios estavam sendo dizimados. Eles eram em torno de 180 mil e estavam sendo rapidamente dizimados. Dizimados não só fisicamente, mas dizimados pela destruição sistemática da sua cultura, pela desvalorização opressiva da sua indianidade, da sua condição de indígena. Olha só. Bom, esse é um recorte sobre o trabalho do Milton Guran. E eu acho que essa marca do engajamento dele já está presente quando ele começa a fotografar no final dos anos 70 e quando ele funda a Agência Ágil em 1980 em Brasília, dentro do movimento das agências, que tem um papel super importante, nas palavras dele, em cobrir todos os movimentos contra. Então, era anistia, direta já, constituinte, e a função dessas agências era não só registrar o momento fotográfico, mas produzir um arquivo. Então, essa espécie de memória-dever que vem com o processo de retomada do Estado de Direito, né, nos anos 80, que a gente ainda está vivendo do regime militar, é fundamental no sentido de criar um espaço público visual. Então, o trabalho dele como fotojornalista, ele desemboca nesse olhar engajado que o leva para as comunidades indígenas e depois amplia, e ele mesmo fala nas entrevistas que ele deu para a gente, que o olhar dele foi instrumentalizado pela antropologia. Que é interessante, porque é a antropologia normalmente que instrumentaliza a fotografia. Mas, nesse caso, isso eu acho que é o fundamental, é como você pode transformar o mundo em imagem e, a fazer isso, você promove um conhecimento.